Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Sejam bem-vindos à Rádio JC Guaçucê e ao programa Conhecendo a Igreja. E que Deus encha o nosso coração de alegria nesta abençoada tarde de sábado. Eu sei que todos os dias nós temos batalhas a serem vencidas, mas lembre-se que nunca estamos sós. Deus está conosco, nos levantando, dando força, coragem para enfrentarmos as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Eu sei que muitas vezes nos sentimos fracos, nos sentimos fracos pelos acontecimentos da vida, mas que Deus possa estar nos conduzindo para um caminho de luz, né, meus queridos ouvintes? Hoje é 18 de fevereiro de 2023, em Guaçucê, 14 horas. Juntos, eu, Márcia Cândido e José Rodrigues, estaremos com você até às 15 horas. Ligue para nós no 088-981-35-1790 e participe. Hoje nós temos como tema, meus queridos, Quaresma, tempo de voltar para Deus. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco nessa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue com José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Agora é com você, José. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema Quaresma, tempo de voltar para Deus. Como base para o programa de hoje, textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino e ACI Digital, bem como o Catecismo da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar este tempo muito favorável, este tempo que a Igreja celebra com grande alegria, né? O tempo da Quaresma, tempo de pensar mais em Deus, fazer práticas como do jejum, da oração, da penitência e da caridade, meus amados irmãos. Então, por que a Quaresma? Desde os primórdios do cristianismo, a Quaresma marcou para os cristãos um tempo de graça, oração, penitência e jejum, a fim de obter a conversão, meus amados irmãos. Então, o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre este tempo? No parágrafo 540, nos diz o seguinte, o Catecismo da Igreja: a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser Messias, o oposto daquele propõe Satanás e que os homens desejam atribuir-lhe. É por isso que Cristo venceu o tentador por nós, pois não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. A Igreja se une a cada ano, mediante os 40 dias da Grande Quaresma, ao mistério de Cristo no deserto. Então, meus amados irmãos, a Quaresma para a Igreja e para nós cristãos deve se unir ao mistério dos 40 dias de Jesus no deserto. E é neste pensamento que nós devemos passar por este período forte da Igreja. Então, no parágrafo 1095, é por isso que a Igreja, particularmente no Advento,
na Quaresma e, sobretudo, na noite de Páscoa, relê e revive todos esses grandes acontecimentos da história da salvação no hoje de sua liturgia, mas isso exige também que a catequese ajude os fiéis a se abrirem a esta compreensão espiritual da salvação, tal como a liturgia da Igreja a manifesta e nos faz viver. No parágrafo 1438, nos diz o seguinte: o Catecismo da Igreja: os tempos e os dias de penitência ao longo do ano litúrgico, o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor, os momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, as privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionárias. Meus amados irmãos, a Igreja, segundo o Catecismo, nos apresenta este tempo forte de penitência, de oração, de prática do jejum e da esmola, não só no tempo da Quaresma, mas também toda sexta-feira, em memória da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela nos faz lembrar as palavras do Mestre Divino: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Lucas 13, versículo 3. Então, a Quaresma é para nós este tempo de nos voltar mais fortemente para Deus, em sinal de penitência por nossos pecados, de reconciliação, um tempo forte de reconciliação. Esses 40 dias que precedem a Semana Santa são colocados pela Igreja para que cada um de nós se prepare para a maior de todas as solenidades litúrgicas do ano, a Páscoa, a grande celebração da ressurreição de Jesus, a vitória dele e nossa sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. A carta apostólica do Papa Paulo VI, aprovando as normas universais do ano litúrgico e o novo calendário romano geral, diz no número 28: o tempo da Quaresma vai de quarta-feira de cinzas até a missa na ceia do Senhor, quinta-feira santa à tarde, inclusive. Então, meus amados irmãos, a carta apostólica do Papa Paulo VI, que aprovou as normas universais do ano litúrgico, e o novo calendário romano geral, nos apresenta o tempo da Quaresma, que vai desde a quarta-feira de cinzas até a missa da quinta-feira santa, a missa da ceia do Senhor. Então, a celebração litúrgica não é mera lembrança do passado, algo que aconteceu com Jesus e passou. Não, Jesus está presente na liturgia. O Catecismo diz que, pela liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua Igreja, com ela e por ela, a obra de nossa redenção. Parágrafo do Catecismo 1069. Isto é, pela liturgia da Igreja, ele continua a nos salvar, especialmente pelos sacramentos, e faz tornar presente a nossa redenção. Mas para que o cristão possa se beneficiar dessa celebração, precisa estar preparado com a alma purificada e o coração sedento de Deus. A Igreja recomenda, sobretudo, que vivamos aquilo que ela chama de remédios contra o pecado: o jejum, a esmola e a oração, que Jesus recomendou no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 8, e que a Igreja nos coloca mediante dos olhos logo
na quarta-feira de cinzas, na abertura da quaresma. A meta da quaresma é a expiação dos pecados, pois eles são a lepra da alma. Não existe nada pior do que o pecado para o homem, a igreja e o mundo. Então, meus amados irmãos, este tempo forte que nós iremos viver necessita e exige de nós uma preparação e uma abertura nossa para a ação do Espírito Santo, que ele possa também assim nos iluminar e nos apresentar os nossos erros, os nossos pecados, para que assim possamos fazer uma excelente confissão, uma contrição perfeita, para que nós possamos nos preparar adequadamente para a grande festa da ressurreição, da Páscoa do Senhor. Então, todos os exercícios de piedade e de mortificação têm com o objetivo de livrar-nos do pecado. O jejum fortalece o espírito e a vontade para que as paixões desordenadas, especialmente aquelas que se referem ao corpo, gula, luxúria, preguiça, não dominem a nossa vida e a nossa conduta. A esmola socorre o pobre e necessitado e produz em nós o desapego e o despojamento dos bens terrenos. Isto nos ajuda a vencer a ganância e o apego ao dinheiro. A oração fortalece a alma no combate contra o pecado. Jesus recomendou na noite de sua agonia: vigiai e orai. O espírito é forte, mas a carne é fraca. A palavra de Deus nos ensina: é boa a oração acompanhada do jejum e da esmola. Vale mais do que juntar tesouros de ouro, porque a esmola livra da morte e é a que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Então, meus amados irmãos, esta é a mensagem principal para nós. É juntar uma vida de oração com o jejum e a esmola, a caridade. A caridade apaga uma multidão de pecados. A água apaga o fogo ardente e a esmola resiste aos pecados. Eclesiastes capítulo 3, versículo 33. Encerra a esmola no seio do pobre, e ela rogará por ti para te livrar de todo o mal. Eclesiastes capítulo 29, versículo 15. Jesus ensinou: é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Lucas 18, versículo 1b. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mateus 26, versículo 41a. Pedi e vos dará, e se vos dará. Mateus 7, versículo 7. E São Paulo recomendou: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. A quaresma é, pois, o tempo de rompimento total com o pecado. Alguns pensam que não têm pecado. Se julgam irrepreensíveis, como aquele fariseu da parábola que desprezava o pobre publicano. Lucas 18, versículos 10 e seguintes. Mas, na verdade, muitas vezes não percebem os próprios pecados por causa de uma consciência mal formada, que acaba encobrindo-os. Para não cairmos neste erro, temos de comparar a nossa vida com aqueles que foram os modelos de santidade, Cristo e os santos. Assim podemos nos preparar para o banquete pascal glorioso, encontrando-se com o Senhor ressuscitado e glorioso, com a alma renovada no seu amor. Então, meus amados irmãos, para nós este tempo de preparação exige também uma formação catequética que muito nos faz falta nos dias de hoje, pois pouco se fala do pecado que nos apresenta a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos ter como base sempre os 10 mandamentos, que vai nos falar e nos orientar
a nossa conduta, como deve ser. Então, como eu estou em relação aos mandamentos do Senhor, à prática dos mandamentos do Senhor. Esta deve ser a nossa pergunta para hoje e para todo dia, não só neste tempo de Quaresma, que vai se iniciar este tempo forte, mas durante toda a nossa vida. Mas como nós vamos nos formar, como nós vamos ter esta base, como nos vamos indagar, nos questionar sobre a nossa conduta, se não nos é ensinado. Então, a catequese é base para estes questionamentos, esta formação cristã, que deve ser baseada no catecismo da Igreja Católica, mas infelizmente nos faz falta catequistas que ensinem o catecismo da Igreja Católica, sacerdotes que nos falem, nos apontem o caminho que é Cristo, mas também nos aponte o erro para que nós possamos evitá-lo. Então, o momento favorável é agora. Será que amanhã estaremos aqui? Sabemos que a morte encerra o nosso tempo de se arrepender dos pecados e encontrar Deus, para viver com Ele. Não deixemos para depois. A Quaresma é um tempo em que Jesus nos convida a ir para o deserto com Ele. Não o deserto de areia, mas o deserto do nosso coração, onde Deus habita desde o nosso batismo, mas que tantas vezes esquecemos. Esses 40 dias têm um grande significado na Bíblia. Significa um tempo de prova antes de uma grande vitória. Assim, vemos Noé, que passa 40 dias na barca com toda a criação para depois sair dali para uma vida nova, salvando a humanidade. Gênesis capítulo 8, versículo 6. Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai, Êxodo 24, versículo 18, antes de dar ao povo as tábuas da lei e a aliança com Deus. O povo de Deus caminhou 40 anos no deserto antes de chegar com Josué à terra prometida. Por 40 anos, Golias desafiou Israel até que Davi o vencesse. 1 Samuel 17, versículo 16. Elias, fugindo da morte, caminhou durante 40 dias até chegar ao Horebe, na montanha onde Deus se mostrou a ele numa brisa suave. 1 Reis, capítulo 19, versículos de 8 a 12. 40 dias foi o prazo que Jonas marcou para Nínive ser destruída, mas se converteu. Jonas 3, versículo 4. Jesus passa 40 dias no deserto antes de vencer Satanás e começar sua missão evangelizadora. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o número 40 é um número forte que muito nos ensina e muito nos diz sobre o projeto de salvação de Deus. Todos estes são exemplos na Sagrada Escritura do que nos fala este tempo favorável de 40 dias, né, da Quaresma. Depois de 40 dias de luta, vem uma grande vitória. Assim deve ser hoje a nossa Quaresma, 40 dias de luta para conquistar a grande vitória de voltar para Deus. Não há felicidade maior do que estar com Deus, amar a Deus e servir a Deus. Santo Agostinho disse: um homem sem Deus é um peregrino sem meta, um questionado sem resposta, um lutador sem vitória, um moribundo sem nova vida. Quem ama a Deus nunca envelhece, leva em si aquele que é mais jovem que todos os outros. Eu não seria nada, meu Deus, absolutamente nada, se não estivesses em mim. O maior castigo do homem é não amar a Deus. Então, que palavras fortes esta mensagem de Santo Agostinho para nós. Então, Deus é tudo para nós. Quando temos fome, é pão.
Quando temos sede, é água. Quando estamos no escuro, é luz. Deus não nos abandona, a não ser que nós o abandonemos primeiro. Quem não tem Deus na sua vida não se contenta com nada, está sempre insatisfeito. Deus colocou uma sede infinita de felicidade em nosso coração, que só pode ser saciada por Ele mesmo e por nada mais. Então, é isto que buscou intensamente cada santo da nossa igreja, e é isto que nós, cristãos, devemos buscar incessantemente: a vida em Cristo. Só Ele pode nos saciar, só Ele pode nos dar a alegria perfeita, porque é Ele que nos sacia, é Ele que nos preenche. E é este o tempo favorável, o tempo da quaresma, tempo de meditarmos sobre os nossos pecados, sobre a nossa conduta, tempo de penitência, de voltar para Deus. É hoje. E nós vemos uma grande contradição, pois é o carnaval, o festival da carne, a festa da carne, o carnaval que vem antes, que incentiva o pecado, que incentiva toda uma conduta que vai contra os mistérios de Jesus, que vai contra os ensinamentos da lei de Deus, que vai contra os mandamentos da lei de Deus. Então, meus amados irmãos, por isto este tema hoje, Quaresma, tempo de voltar para Deus, porque é hoje. Não podemos deixar para amanhã, porque não sabemos quando Deus vai nos chamar. E devemos estar preparados, devemos estar com a confissão em dia. Este sacramento que é tão importante para a nossa salvação, que infelizmente hoje é tão pouco praticado por nós cristãos e tão pouco incentivado pelos sacerdotes, meus amados irmãos. Devemos cada vez mais buscar este sacramento da reconciliação para assim estarmos preparados para a ceia do Senhor, preparados para a nossa Páscoa, porque não sabemos nem o tempo, nem o quando, nem o onde, nem o como vamos chegar a Deus, quando Ele vai nos chamar para fazermos a nossa Páscoa. Então, meus amados irmãos, tempo agora de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, meus amados irmãos, deste nosso pequeno intervalo. E Santo Tomás de Aquino disse que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais se aproxima do nada. Tanto mais é infeliz e sofredor, ainda que tenha todas as riquezas, prazeres e glórias terrenas. Santo Agostinho nos faz um alerta: declaraste guerra a Deus? Tem cuidado, quanto mais e maiores pedras lances ao céu, mais e maiores serão as feridas que te causarão ao cair. Então, meus amados irmãos, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele é capaz das piores coisas que o ser humano pode fazer ao próximo. Mas o que nos afasta de Deus? Só uma coisa: o pecado. Por isso, Jesus nos convida à conversão. Cumprir-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, esta é a mensagem da quarta-feira de cinza, ao passar a cinza. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Diz o Catecismo no seu parágrafo 1489. Quem peca fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus e a sua saúde
espiritual da igreja e a saúde espiritual da igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Então, meus amados irmãos, está aí uma grande mensagem forte do Catecismo da Igreja Católica. E como nos preparar bem neste tempo da Quaresma? Somente conhecendo o Catecismo da Igreja Católica, o que nos ensina a doutrina da Igreja, e principalmente, e resumidamente, a prática dos 10 mandamentos. É por isso que Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz, ensanguentado, flagelado, coroado de espinhos e zombado. Só podemos entender o horror que é o pecado, olhando o quanto custou para Jesus, o Filho único de Deus, arrancá-lo de nossas almas. Ele não veio ao mundo para outra coisa, a não ser para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. São Pedro disse que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. A Quaresma é o tempo de voltar para Deus, é o tempo da graça, do arrependimento. São Paulo pediu insistentemente, em nome de Jesus Cristo, nós vos suplicamos, deixar-vos reconciliar com Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes a graça de Deus em vão, pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo de 1 a 2. Então, meus amados irmãos, é hoje o tempo favorável, é agora o dia da salvação. Não deixemos para amanhã de meditar sobre a nossa conduta, sobre os 10 mandamentos, sobre os nossos pecados. O momento favorável é agora, a Quaresma, o tempo de procurar um padre e fazer uma confissão bem feita, deixando que o sangue de Cristo lave as nossas almas. O profeta disse: buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Até quando poderemos ter essa oportunidade de encontrar Deus? Será que amanhã estaremos aqui? Sabemos que a morte encerra o nosso tempo de se arrepender dos pecados e encontrar Deus. Para viver com Ele, não deixe para depois. Quem deixa as coisas para depois é porque não quer fazer nunca. Deus não pode ser deixado para depois. Devemos buscá-lo hoje, agora. Este é o tempo favorável que a igreja nos apresenta, esse tempo da Quaresma. Então, algumas coisas para que devemos saber sobre a Quaresma. Na verdade, aqui, o texto nos apresenta 5 coisas. Então, nós vamos agora falar um pouco sobre cada uma destas 5 coisas. A Quaresma é um tempo litúrgico em que, por 40 dias, a igreja chama os fiéis à penitência e à conversão, para se preparar verdadeiramente para viver os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo na Semana Santa. Então, a primeira coisa a saber: a oração, mortificação e caridade, as 3 práticas quaresmais. A oração é uma condição indispensável para o encontro com Deus. Na oração, o cristão entra em diálogo íntimo com o Senhor. Deixa que a graça entre em seu coração e, como Maria, abre-se para a oração do Espírito, cooperando com ela em sua resposta livre e generosa. Ver Lucas capítulo 1, versículo 38. Então, meus amados irmãos, a oração é este momento de intimidade com o Senhor,
este relacionamento próximo com nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que nos aproxima, que nos dá intimidade com o Senhor. A mortificação se realiza cotidianamente e sem a necessidade de fazer grandes sacrifícios. Com ela, são oferecidos a Cristo aqueles momentos que geram desânimo no transcorrer do dia e se aceita com humildade, gozo e alegria todas as diversidades que chegam. Da mesma forma, saber renunciar a certas coisas legítimas ajuda a viver o desapego e desprendimento. Dentro dessa prática quaresmal estão o jejum e a abstinência, que serão explicados mais adiante. Então, a caridade é necessária, como se refere São Leão Magno, se desejamos chegar à Páscoa santificados em nosso ser. Devemos pôr um interesse especialíssimo na aquisição desta virtude, que contém em si as demais e cobre uma multidão de pecados. Sobre esta prática, São João Paulo II explica que este chamado a dar está enraizado no mais profundo do coração humano. Toda pessoa sente o desejo de colocar-se em contato com os outros e se realiza plenamente quando se dá livremente aos demais. Então, meus amados irmãos, estas três práticas quaresmais e de grande importância para a nossa vida, né? A oração, a mortificação e a caridade. Então, segundo, o jejum e a abstinência. O jejum consiste em fazer uma refeição forte por dia, enquanto a abstinência consiste em não comer carne. Com ambos os sacrifícios, reconhecemos a necessidade de fazer obras para reparar o dano causado por nossos pecados e para o bem da Igreja. Além disso, de forma voluntária, deixam-se de lado necessidades terrenas e se redescobre a necessidade da vida do céu. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. O jejum não proíbe de tomar um pouco de alimento na parte da manhã e à noite. É obrigatório dos 18 aos 59 anos. Então, meus amados irmãos, a prática do jejum faz com que nós possamos dominar a nossa vontade, frear os nossos impulsos, porque nenhum impulso é mais forte do que a sobrevivência, do que saciar a nossa fome. E com o jejum nós começamos a dominar os nossos sentidos, refrear a língua. Com a prática do jejum se faz muito mais fácil refrear a nossa língua que tanto mata, que tanto fere. Por outro lado, a abstinência, embora proíba o consumo de carne, não é o caso de ovos, leite e qualquer condimento feito a partir de gorduras animais. O jejum é obrigatório, como disse, a partir dos 18 aos 59 anos. E a abstinência, a partir dos 14 anos de idade, já pode praticar. Então, meus amados irmãos, a abstinência, deixar de comer carne, principalmente nas quartas e sextas-feiras, durante o ano todo, não só durante a quaresma, mas principalmente durante a quaresma. E o jejum, a prática do jejum. Quando você começa a praticar o jejum, parece algo muito difícil, mas com a prática do jejum vai se tornando cada vez mais fácil você refrear tudo o que vem de prazeres terrenos, como a gula, a concupiscência da carne e todos os demais pecados, meus amados. A quaresma, o terceiro, a quaresma começa com a quarta-feira de cinzas
e termina na Quinta-feira Santa. Na Quarta-feira de Cinzas começam os 40 dias de preparação para a Páscoa. Após a missa, o sacerdote abençoa e impõe as cinzas feitas de ramos de oliveira abençoados no domingo de Ramos no ano anterior. Estas são impostas fazendo o sinal da cruz na testa e dizendo as palavras bíblicas: lembra-te que és pó e ao pó retornarás, ou convertei-vos e crede no Evangelho. Desta forma, a cinza é um sinal de humildade e recorda ao cristão sua origem e seu fim. A Quaresma termina na Quinta-feira Santa. Nesse dia, a Igreja recorda a última ceia do Senhor, quando Jesus de Nazaré compartilhou a refeição pela última vez com seus apóstolos, antes de ser crucificado na Sexta-feira Santa. Quarto ponto. A duração da Quaresma está baseada na simbologia do número 40 na Bíblia. Os 40 dias da Quaresma representam o mesmo número de dias que Jesus passou no deserto antes de começar sua vida pública. Os 40 dias do dilúvio, os 40 dias de marcha do povo judeu pelo deserto, os 40 dias de Moisés e Elias na montanha e os 400 anos que durou a estadia dos judeus no Egito. Na Bíblia, o número 4 simboliza o universo material. Seguido de 0 significa o tempo de nossa vida na Terra, seguido de provas e dificuldades. Ou seja, 40 é o tempo da vida, o tempo de uma geração. É o tempo que a Bíblia nos apresenta como favorável, o tempo perfeito, que nos mostra o que Jesus passou por nós, o que Jesus enfrentou no deserto, né, os seus 40 dias de jejum, o que o povo judeu passou, 40 anos no deserto, caminhando em círculos, para que eles pudessem se arrepender do seu mau proceder. Quinto, na Quaresma, a cor litúrgica é o roxo. A cor litúrgica deste tempo é o roxo, que significa luto e penitência. É um tempo de reflexão, penitência, conversão espiritual, tempo para preparar o mistério pascal. Então, meus amados irmãos, muita coisa boa dá para a gente falar sobre este tempo favorável que é a Quaresma. Muita coisa que nos apresenta e nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. A simbologia dos 40 dias, né, que vai desde os 40 dias de Jesus no deserto aos 40 dias do dilúvio. Então, toda esta simbologia, tudo neste tempo nos leva a meditar, nos leva a compreender os mistérios de Cristo e da Igreja. É um tempo, meus amados irmãos, que se nós aproveitarmos as leituras, se nós aproveitarmos as práticas do jejum, da oração, da caridade, nesse tempo, principalmente do sacramento da reconciliação, meus amados irmãos, nós vamos chegar ao final deste tempo preparados para a grande festa do ano litúrgico, a Páscoa do Senhor, que celebramos a cada domingo, mas que neste tempo exige um pouco mais de nós, que nós possamos dar esta abertura ao Espírito Santo para que ele possa trabalhar em nós durante este tempo favorável que é a Quaresma, que a Igreja nos leva a meditar sobre a nossa conduta, sobre os nossos pecados e principalmente sobre os mandamentos da lei de Deus, como estamos vivendo a palavra de Deus, como estamos vivendo o ensinamento. Porque não adianta dizer que crê, meus amados irmãos, e não intensificar a sua vontade, não aplicar toda a sua vontade em viver a palavra de Deus. O evangelho de hoje vem de Marcos, capítulo 3,
Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 13. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo: Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus amados irmãos, esta passagem do Evangelho que nos narra São Marcos, muitos nos diz sobre o tempo que vamos iniciar. Então Jesus apresenta aos 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, a glória que os seguirá após o seu tempo aqui na terra. Jesus se transfigura e lhes mostra sua verdadeira face, como ele é. Estão presentes também Moisés e Elias. Moisés representando a lei, Elias os profetas. E tudo isto na presença do Espírito Santo, que é simbolizado por esta nuvem que os encobre. Então, meus amados irmãos, este mistério da transfiguração do Senhor, estando presente Pedro, João e Tiago, nós sabemos que estes 3 discípulos tinham um temperamento muito difícil. Embora João seja conhecido como discípulo amado, que foi ele e seu irmão Tiago, também chamado, apelidado de Boanerges, filhos do trovão, que queriam que Jesus fizesse descer fogo do céu para consumir aqueles que o rejeitaram, em outra passagem do Evangelho. Então, meus amados irmãos, este é o sentido que nós devemos meditar. A glória que nos seguirá com a nossa Páscoa, se nós fizermos o que Jesus nos ensinou, se nós praticarmos os 10 mandamentos. Não é fácil, meus amados irmãos, mas a glória que se segue é muito maior do que a nossa luta aqui na terra. Espero, meus amados irmãos, que tenha sido uma graça falar, conversar sobre este tema, sobre todos esses assuntos, que nós possamos rezar esta Ave Maria pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa Francisco, para que eles possam também dar esse sim na nossa vivência dos sacramentos,
que eles possam ofertar este grande e necessário sacramento da confissão. Pelo nosso bispo, Dom Geraldo, e você, meu amado irmão, possa apresentar agora o seu bispo. Pelo nosso pároco, Padre José Vanils, rezamos esta Ave Maria por nós, Igreja, pedindo a intercessão de Nossa Mãe Santíssima, para que ela possa rogar incessantemente por nós, a seu Filho Jesus, e também que ela possa nos mostrar e nos apontar o caminho, assim como nas bodas de Caná, em que ela disse: fazei tudo o que eles vos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje. Recebam o meu abraço de agradecimento. Muito obrigada pela sua companhia e que o Senhor possa visitar neste momento todos os corações que estão aflitos. Aquelas pessoas que têm problema com ansiedade, aqueles teus filhos que estão na escuridão. Que o Senhor possa manifestar muita fé e muito amor no coração dessas pessoas. Amanhã é domingo, dia de irmos à missa e manifestar o nosso amor por Deus, né? Continue em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Rezemos então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.